Lugar, isso não é um peixe. Esse grupo de pescadores estava em mais um dia normal de trabalho, navegando para o meio do oceano atrás do sustento de suas famílias. Foi então que eles avistaram uma coisa bem esquisita flutuando na água e logo foram investigar. Afinal de contas, um evento como esse não acontece todos os dias por aquelas bandas. Visto de longe, até parece um peixe, ou quem sabe uma árvore flutuando. Mas chegando perto, todos eles se surpreenderam com o que viram. 2 cervos estavam no meio do mar, perdidos, nadando sem rumo algum. Um bravo pescador pulou no mar e conseguiu pegar o primeiro, que foi amarrado e posto em segurança para ser levado de volta à terra firme, ou quem sabe virar até mesmo um jantar. E o segundo logo em seguida também foi resgatado. A pergunta que fica é: como diabos eles chegaram ali? Seja como for, pelo menos eles não tiveram a pior morte do mundo, que é morrer afogado com certeza. Em 9º lugar, Heracleion. Depois de 1200 anos estando perdida, finalmente um mergulhador conseguiu localizar a antiga cidade egípcia de Heracleion. Essa cidade estava ali na costa da antiga cidade de Alexandria e foi afundada a mais de 130 metros de profundidade. Todos pensavam que ela era apenas uma lenda, já que ninguém nunca encontrou os seus restos em lugar nenhum. Só que com essa descoberta, novos estudos puderam ser feitos sobre ela. Acredita-se que ela existia desde o ano 4 a.C. e que foi engolida pelo avanço do próprio mar. Além dela, os mergulhadores encontraram diversos navios naufragados, cerca de 60 deles. Também foi encontrado diversas estátuas e moedas de ouro no local, e o mais intrigante era o templo gigante dedicado ao deus Amon. Em 8º lugar, o naufrágio mais antigo. No final de 2017, um antigo barco grego, sendo ele o mais antigo barco já feito pelo homem, ao qual nós já encontramos, foi encontrado por arqueólogos a uma profundidade de mais de 2 quilômetros abaixo da superfície do Mar Negro. Esse não foi o único barco encontrado ali, porque ele estava acompanhado de outros 50 barcos que juntos cobriam mais de 2.000 quilômetros de solo marinho. Depois de todos os estudos feitos em cima do barco, foi concluído que ele foi fabricado no ano de 400 a.C., sendo assim o barco mais antigo já encontrado por nós. Em 7º lugar, cemitério de trens. Com só 27 metros embaixo da água, você já conseguiria encontrar um grande cemitério de trens antigos, lá na costa de Nova Jersey. Essas locomotivas desapareceram no ano de 1850, por motivos que ninguém sabe até hoje. Como já era de se esperar, nem ao mesmo sabem como ele chegou ali, já que fica bem longe do seu lugar de origem. É dito por alguns que ele foi levado até lá para ser transportado por um grande barco, que acabou sendo atingido por uma tempestade forte. Daí existem 2 ideias. A primeira é que a própria tempestade empurrou as locomotivas, e a outra é que os próprios tripulantes a empurraram para liberar o peso em cima do barco e assim evitar de afundar. Em 6º lugar, motor da Apollo. Eu acho que nessa altura do campeonato, todos vocês aí já sabem que quando um foguete é lançado, 2 ou mais peças deles são descartadas antes que ele saia de fato do nosso planeta. Essas peças são devolvidas a nós e acabam caindo em alguma parte do oceano, só que nunca mais são recuperadas. Isso se dá devido à imensidão do lugar e também pela profundidade. Por isso que é mais vantajoso simplesmente o deixar lá e construir outro do que ir buscar e tentar fazer algo com ele. Só que em 2007, o executivo da Amazon mandou uma equipe buscar o motor da Apollo e conseguiu. Tanto é que hoje ela está em exposição em um museu aeroespacial. Em 5º lugar, dormindo com peixes. Em 2016, lá no Chile, presenciamos um dos eventos mais esquisitos e tristes que já vimos no mundo. Milhões de sardinhas mortas foram vistas boiando no rio, e isso obviamente chamou a atenção de todos,
para tentar solucionar o problema por trás de toda essa bagunça. O problema foi tanto que mesmo depois da limpeza completa do rio, ainda era possível sentir o cheiro absurdo de peixe podre no local. E pasmem com o peso total desses peixes mortos. Eles estimaram que deveria existir mais de 140 toneladas deles no lago. Isso é suficiente para te alimentar pelo resto da sua vida em 4 refeições por dia. Todas essas mortes foram atribuídas a uma proliferação anormal de alga marinha, que sufocaram os peixes daquele lugar, e um fenômeno conhecido como maré vermelha, devido à cor dessas algas. Em quarto lugar, Titanic. Todo mundo conhece a emocionante história de Jack e Rose, os amantes que acabaram se conhecendo em um dos maiores barcos de passeio já feitos pelo homem, e que foi, entre muitas aspas, o responsável por aniquilar muitas vidas humanas logo na sua primeira viagem. Acontece que os seus fragmentos e partes ainda podem ser localizados até hoje, e muitos deles são vendidos por aí por preços bem altos. A estimativa é que 200 milhões de dólares sejam arrecadados com essas tais vendas, que vão desde decorações de paredes até roupas velhas encontradas no navio. Só não sei quem é que compraria roupas velhas e sujas, mas existe gosto para tudo nesse mundo. Em terceiro lugar, Estátua de Cristo. Se você mergulhar fundo o suficiente, perto de um certo abismo no fundo do mar, encontrará uma estátua de bronze de Jesus Cristo, com os seus braços estendidos, cobertos com musgos e outras espécies de vida marinha. E bem, isso seria uma bela descoberta, não é mesmo? Acontece que não, já que essa estátua foi colocada lá de propósito e não por acidente, como costuma acontecer em todos os casos. Isso foi feito em 1954, a mando de um mergulhador italiano, que infelizmente teve um amigo que acabou morrendo em tal lugar. Então ele teve a ideia de colocar essa estátua lá, para imortalizar a memória desse seu amigo, com uma estátua de bronze com a figura de Jesus. Em segundo lugar, Regaleco. Esse peixe de nome engraçado, que também é conhecido como peixe-remo, é um animal que vive em águas profundas e raramente é visto na costa do mar. Só que quando ele aparece, humanos sempre dão o seu toque maravilhoso e o matam sufocado, só para tirar uma foto. Eles podem medir mais de 10 metros de comprimento e pesar mais de 270 quilos. Eles não são uma das coisas mais bonitas que você já viu, e provavelmente você nunca terá o prazer de ver um cara a cara, já que eles se escondem no mar a mais de 1 quilômetro de profundidade. Em primeiro lugar, tubarão de 6 brânquias. Tá, não que tubarão seja uma coisa tão estranha assim, mas essa espécie aqui é bem peculiar, já que diferente dos seus primos, esses aqui são bem pequenos, medindo menos de 1 metro de comprimento. Além disso, eles possuem 6 brânquias, diferentes dos seus primos que possuem 5 ou 7. Uma curiosidade sobre os tubarões é que eles não podem parar de nadar, nunca, por motivo nenhum, porque é graças a essa movimentação que a água passa pelas suas brânquias, e com isso consiga respirar normalmente, diferente da maioria dos outros peixes. Eles também não possuem uma estrutura óssea, e sim cartilagem, dando a ele mais flexibilidade e um certo alívio de peso. Vale lembrar que os tubarões são bem inofensivos a nós, seres humanos, já que somos muito grandes para servir de alimentos a eles, que preferem comer outros peixes menores e tartarugas. A maioria dos ataques de tubarões são contra os surfistas, ao qual eles infelizmente confundem com as suas presas favoritas, as tartarugas. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!